Eu tava pensando, eu tava conversando com a minha mãe ainda há pouco e eu nasci numa família cristã. Então é complicado você não ser cristão na sua família cristã. Porque geralmente eles vão achar que você está afastado da igreja e vai começar a achar mais pessoas da igreja que você frequentava para vir te visitar e orar por você. Só que o estranho é que quando as pessoas geralmente dizem que estão orando por mim, eu fico com medo delas. E enfim. Tipo, eu percebi uma coisa durante todos esses anos que eu convivi com pessoas cristãs. Não se discute com quem é cristão de hipótese alguma, não importa a sua religião, não importa nem se você também é cristão. Porque os próprios cristãos, eles discutem entre eles brigam entre si, porque eles não concordam com o outro. É por isso que tem tantas igrejas assim. Isso mesmo. Só que tipo, o problema das pessoas que vão à igreja é que elas geralmente não param para ler o livro sagrado, que elas julgam tão sagrado, e que elas simplesmente ignoram. Se você falar para um evangélico que ele ignora a Bíblia, ele vai quase te matar ou tentar te exorcizar dizendo que você é o inimigo querendo acusar ele. Porque uma coisa, geralmente quem vai à igreja não lê a Bíblia. Geralmente. Mas enfim, é estranho porque essas pessoas geralmente vão à igreja e eu fui parar para analisar os cultos dos pastores. Eu percebi uma coisa. Se você nunca foi numa igreja, um culto é mais ou menos o seguinte. Um pastor escolhe um assunto para falar. E aí esse assunto com certeza está na Bíblia. Assim, independente. Se não tiver, ele vai improvisar e vai fazer você acreditar que esse assunto está na Bíblia. Como, por exemplo, tatuagem. Simplesmente, tipo, em tatuagem ele consegue fazer uma coisa de louco. Ele consegue, tipo, ir para Levítico, Coríntios, Apocalipse, dar uma volta em João, Timóteo e voltar em Gênesis, por exemplo. Então, e ele vai e pega versículos desses livros alheios da Bíblia, na qual ele escolheu para falar. E aí ele começa a falar que o seu corpo é um templo sagrado de Deus e que você não pode se tatuar, se mutilar. Ou seja, ele pega qualquer livro da Bíblia, pega qualquer versículo alheio de um livro gigante que pode ter uma interpretação, sei lá, uma interpretação louca. Cada um pode interpretar a Bíblia do jeito que quiser. Esse assunto me deixa nervosa. Só que, tipo, tem pastor querendo se achar acima de Deus, se achar o profeta e, tipo, fazer marcha para Jesus. Marcha para Jesus. A marcha para Jesus não tem absolutamente nada. A marcha para Jesus não tem nada para Jesus. Sendo que a marcha para Jesus deveria conter pessoas de todas as religiões que acreditam em Jesus. Por exemplo, se uma... Eu ia falar uma macumbeira, mas uma macumbeira é um termo muito... Eu acho macumbeira um termo pejorativo para as pessoas praticantes de candomblé. Mas enfim, que as pessoas que sejam praticantes de candomblé não se ofendam com isso. Mas vamos supor que uma macumbeira chegue na marcha para Jesus, toda vestida de santo, querendo marchar para Jesus também. Eu duvido que algum pastor vai deixar aquela mulher marchar para Jesus daquele jeito. Ela vai querer expulsar um pseudo-demônio que exista nela. Então, assim, a marcha para Jesus, ela não é para Jesus. Deveria ser marcha evangélica e não marcha para Jesus. Eles deveriam trocar esse nome. E outra, a marcha de Jesus esse ano foi feita só por um motivo, para ser comparada com a parada gay e mostrar que existem mais evangélicos do que gay. Só que o problema é que os evangélicos têm que ter noção de que muitas daquelas igrejas ali também são gays incubados. Uma coisa engraçada também, igreja é gay. Infelizmente para mim, ex-gay não existe. Ele é gay, mas ele optou por não praticar a sua homossexualidade. Isso é se ele realmente não pratica. Porque se for pelo lado bem cristão, se for começar a falar mesmo bem de Bíblia, o fato daquele cara estar casado, ter filhos, ter sido gay antigamente, mas ele no banheiro se masturbar pensando em algum homem, ele já está pecando. Então é a mesma coisa do que ele continuar sendo viado. Então entre ele se masturbar no banheiro sozinho, pensando num cara, e ele ser viado por aí, viado também é um termo muito pejorativo para o homossexual. Mas enfim, não é pejorativo nenhum não. Se você for homossexual, não se ofenda. Se você for macumbeiro, não se ofenda. Essa é uma maneira rápida e clara de dizer a verdade. Enfim, entre você se masturbar no banheiro achando que ninguém tá te vendo, porque Deus tá te vendo, e você ser um viado que todo mundo vai ver, e você ser viado mesmo e não ter vergonha disso, é muito melhor você ser um viado do que você tá enganando os seus filhos, sua mulher, sua igreja inteira, achando que você é um ex-gay, quando na verdade você ainda é um gay, e você quer que as pessoas acreditem que você não é gay. Outra coisa também na igreja é garotas ficando grávidas. As meninas geralmente na igreja ficam grávidas e eu acho muito engraçado. Eu acho muito engraçado garotas da igreja grávidas,
Porque antes de elas serem grávidas, elas com certeza já apontaram para alguma menina grávida andando na rua. Geralmente as pessoas de igreja, elas adoram falar da virgindade dos outros. Virgindade é uma coisa de igreja que as pessoas adoram criticar. Porque elas dizem que Jesus falou para você se casar e depois você fazer sexo. Você não pode fazer sexo diante do casamento. Antes do casamento. Isso é mentira, porque não tem na Bíblia constando que você deve fazer sexo antes do casamento ou depois do casamento. O que a Bíblia fala são as consequências que o sexo pode trazer na sua vida. O problema dessas meninas de igreja é que quando elas falam sobre sexo, elas são criadas para entender que o sexo é uma questão de alma, é uma questão de que um corpo e outro corpo está virando um só corpo. Tá, rebobinando. Dois corpos estão virando um único corpo. E aquilo ali se transforma numa coisa super especial para a vida delas, sabe? O sexo. Só que você tem um namorado perfeito, uma vida perfeita, você tá na igreja, mas na cama não tem essa de igreja e Deus e nada. Na cama as pessoas querem ter prazer, as pessoas querem gozar e ser feliz, entendeu? Nossa, o que eu tô falando, cara? Meu pai nunca pode ver esse vídeo. Mas na verdade, entendeu? Esse negócio de sexo é uma coisa que completa dois corpos e um único corpo e tal. Isso é uma palhaçada, porque sexo é sexo. Ninguém tá lá fazendo um sexo louco e do nada solta um eu te amo. Entendeu? E outra, se você geralmente perde a sua virgindade com uma pessoa que você ama, sua probabilidade de sofrer na vida é muito maior, porque você vai ficar sentimentalmente preso àquela pessoa. E também fisicamente, porque quando você tiver sua necessidade fisiológica, tipo sexo, você vai querer procurar só aquela pessoa, porque a sua única experiência sexual foi com aquela pessoa. E aquela pessoa se tornou especial só porque ela te comeu. Então, enfim. E as meninas de fora da igreja, geralmente, que eu considero normais, que pensam que o sexo, é uma necessidade fisiológica, meninas que já se masturbaram e enfim. Enfim, é a minha opinião e dane-se. Eu tenho liberdade de expressão, não estou ofendendo ninguém. Estou falando coisas que eu vi acontecendo. Não estou dizendo que todas as meninas da igreja sejam assim e nem nada. Eu estou falando o que eu já vi acontecer e que pode estar passando pela sua cabeça. Se você é uma pessoa que foi criada na igreja e está querendo ter uma relação sexual, mas tem medo porque Deus e você vai se arrepender, eu posso te afirmar que isso é uma idiotice. Sua igreja que provavelmente acha que quem perde a virgindade perde a honra. Honra é outra coisa que a igreja prega muito, mas pratica pouco. Porque a pessoa que ela tem honra, ela respeita os outros. E ela é uma pessoa discreta. Ela não quer ficar mostrando para Deus e o mundo que ela tem honra ou que ela é melhor que os outros. A honra vem da dignidade, da maturidade e de uma pessoa discreta. Coisas que geralmente as pessoas da igreja não são. Então elas querem se mostrar com uma honra na qual elas não têm, na qual elas só querem... Elas querem mostrar metade das coisas que elas não são. Uma dessas coisas são respeitosas. As pessoas da igreja elas não respeitam ninguém. Essa é a verdade. Outra coisa... cheguei a não ficar mais falando da igreja, não. Eu não tenho mais paciência para falar coisas de igreja, porque... As pessoas da igreja sempre acham que quem está falando mal dela está com demônio, algo do tipo. Eu não tenho absolutamente nada a ver com demônio, não tenho nada contra nenhuma igreja. Mas eu só acho que essas pessoas deveriam ser um pouco mais flexíveis e respeitar que nós vivemos num país onde muita gente, num mundo onde todo mundo é diferente, todo mundo tem culturas diferentes, respeitar a cultura dos outros. Eu acho que porque vem da África é do capeta, porque vem do Egito é do capeta, porque vem da Grécia é viado, sabe? Tudo já, sabe? O que vem, até os próprios judeus, para os evangélicos, eles não são certos. Então, tipo, só é certo quem é da igreja mesmo e da sua igreja, porque se você for da outra igreja, você também está errado, né? Tipo, se você for católico, para os crentes você está errado, e se você for crente, para os católicos você está errado. Então... não seja de nenhum dos dois e comece a ler a sua Bíblia, o seu livro do Chico Xavier, o seu Manual da Umbanda, ou qualquer coisa que seja a sua religião,
e busque o conhecimento da sua religião antes de você ingressar nela, antes de você iniciar. Porque se você não obter um conhecimento, as chances de você ser mais um idiota andando pelo mundo e apontando os outros sem prova concreta e falando besteira, como já existe muitos por aí, é muito maior. Então é muito louvável que você comece a estudar a sua religião antes de você apontar. E também, além de louvável, é algo essencial que você também estude outras religiões para você entender por que as pessoas fazem certas coisas. Por que as pessoas que praticam candomblé, umbanda, geralmente colocam as suas oferendas numa encruzilhada, sabe? Ao invés de você ficar zoando, você vai procurar saber por que elas fazem aquilo e vai entender, e aí sim você vai respeitar. Porque opinião sem conhecimento é preconceito, e isso é o que mais a gente tem. Eu tenho meus preconceitos, sabe? Eu tenho meus medos também, mas eu procuro não expor esse meu lado tão idiota e tão inútil. Então não exponha o seu também e faça do mundo um mundo mais respeitoso. Oh, I need another way. Baby, I was born this way. Baby, I was born this way.